Hallo, ich bin Lilian e esse é o Lili Deutsch. Vamos ver o tema de hoje? O verbo lassen, significados, formas e conjugação. Lassen é uma palavra com muitos significados. Mesmo na gramática, lassen não tem lugar claro. Ela pode ser tanto um verbo completo quanto um verbo auxiliar. Dependendo disso, até mesmo o tempo perfeito de lassen e os outros tempos compostos parecem diferentes, pelo menos no que diz respeito ao particípio passado. Aber lass dich nicht abschrecken, mas não desanime, não se deixe assustar. Algumas frases com laço mostrarão rapidamente como você pode usar essa palavra versátil. Você verá imediatamente como essa pequena palavra é útil, porque o uso de lassen torna a maioria das frases mais curtas e simples. Até mesmo a voz passiva pode ser substituída por lassen. Lass uns loslegen. Vamos começar. Lassen tem mais de um significado. Veremos agora lassen com o significado de aufhören, ou seja, parar. Lass mich in Ruhe. Pare de me incomodar. Nessa frase, o lassen está conjugado no imperativo. Ich lasse das Rauchen. Ich lasse das Rauchen sein. Eu vou parar de fumar. Lassen é frequentemente usado no imperativo, quando uma ação deve ser interrompida rapidamente. Lassen também tem o sentido de zurücklassen, deixar para trás. Ich lasse die Jacke zu Hause. Eu deixo a jaqueta em casa. Lassen tem o sentido também de erlauben, permitir. Ich lasse meine Kinder heute länger aufbleiben. Eu permito que meus filhos fiquem acordados até tarde hoje. Lassen no sentido de etwas ist möglich und möglich. Algo é possível ou algo é impossível. Das Gericht lässt sich leicht nachkochen. É facilmente possível cozinhar o prato de acordo com a receita. Você pode facilmente cozinhar o prato de acordo com a receita, ou o prato pode ser facilmente cozido de acordo com a receita. Como você pode perceber, existem diversas formas de traduzir essa frase no português, mas aqui o conceito principal é que é possível se fazer algo. Dieses Telefon lässt sich nicht mehr reparieren. É impossível consertar esse telefone. Você não pode mais consertar este telefone. Este telefone não pode mais ser consertado. Da mesma forma que da frase anterior, existem diversas traduções, mas o foco aqui é que algo é impossível. Etwas ist unmöglich zu machen. Lassen, como substituição da voz passiva, tem o significado de veranlassen, ou seja, causar. Ich lasse morgen meinen Hund impfen. Vou vacinar meu cachorro amanhã. Essa frase é equivalente a Ich veranlasse, dass morgen mein Hund geimpft wird. Vou providenciar a vacinação do meu cachorro amanhã. A versão com lassen é mais simples. Em geral, você deve ter notado como lassen torna as frases mais simples. Lassen como verbo reflexivo. Se a pessoa que inicia a ação também for a pessoa em quem a ação é executada, lassen é usado como verbo reflexivo. Ich lasse mich morgen impfen. Vou me vacinar amanhã. Lassen como verbo composto e como verbo modal auxiliar. Em termos gramaticais, lassen pode ser usado como um verbo completo ou como um verbo auxiliar. Como um verbo completo, lassen é o único predicado da frase e tem o significado de aufhören. Ich lasse das Rauchen. Eu paro de fumar. Se lassen for usado como único predicado no sentido de zurücklassen, deixar para trás, ele também é um verbo pleno, completo. Ich lasse die Jacke zu Hause. Eu deixo a jaqueta em casa. Como você pode perceber, nessas duas frases eu não preciso de um segundo verbo, só o lassen é o suficiente para que eu entenda o conceito total da frase. Porém, uma observação. Nesse segundo significado de lasse, um verbo de estado como stehen, sitzen, liegen e bleiben normalmente é utilizado. Ich lasse die Jacke zu Hause liegen. Eu deixo a jaqueta em casa. Isso quer dizer que eu preciso colocar o liegen? Não, não precisa, mas normalmente é assim que a gente ouve. Lassen como verbo completo e como verbo modal. Ich lasse die Jacke zu Hause liegen. Se o infinitivo do verbo de estado for de fato adicionado, como é o caso aqui, o lassen se torna um verbo auxiliar. Se o lassen for usado como verbo auxiliar, ele é semelhante aos verbos modais dürfen, sollen, können, müssen, wollen und mögen. Como esses, ele é complementado pelo infinitivo do verbo completo e muda seu significado. Ele então tem os significados descritos acima. Erlauben, permitir,
Etwas ist möglich, unmöglich, algo possível, impossível e veranlassen, causar. Vamos ver agora a conjugação do verbo lassen. No presente, ich lasse, du lässt, sie es lässt. Atenção, é um verbo irregular. A segunda e a terceira pessoa do singular levam um umlaut. Wir lassen, ihr lasst, sie lassen. Perfekt. Ich habe gelassen, du hast gelassen, sie es hat gelassen, wir haben gelassen, ihr habt gelassen, sie haben gelassen. Pretérito. Ich ließ, du liest, sie es ließ. Wir ließen, ihr liest, sie ließen. Existe também a possibilidade de você colocar o est no du. Du liesest. E no ia acrescentar o licet. Não é muito comum, mas também é possível. Atenção! O passado perfeito de lassen é gelassen. Ich habe das Rauchen gelassen. Eu parei de fumar. Se lassen for usado como verbo modal, o infinitivo lassen será usado nos tempos compostos em vez de particípio passado gelassen. Seguindo o exemplo dos verbos modais, aplica-se a seguinte regra: forma conjugada do verbo auxiliar, infinitivo do verbo completo, principal, infinitivo de lassen. Por exemplo, ich habe die Kinder heute länger aufbleiben lassen. Deixei as crianças ficarem acordadas até tarde hoje. Das Gericht hat sich einfach nachkochen lassen. O prato foi simplesmente fácil de cozinhar, seguindo a receita. Er wird den Hund impfen lassen haben. Ele deixou o cachorro ser vacinado. Ou ele vacinou o cachorro. Ich werde mich impfen lassen haben. Eu vou me vacinar. Lassen kurz erklärt. Lassen explicado de forma breve. O verbo lassen pode ser usado como verbo completo, que significa aufhören e às vezes também zurücklassen. Como verbo auxiliar, ele é usado com verbos modais, com o infinitivo de um verbo completo. Ele então assume o significado de erlauben, möglich oder unmöglich sein e zurücklassen. Tanto como verbo passivo quanto como verbo reflexivo, lassen tem o significado de veranlassen, causar. Mit einem so vielseitigen Wort lässt sich gut arbeiten. Com a palavra tão versátil, é possível se trabalhar bem. Agora vamos fazer um exercício para fixar o tema aprendido no vídeo. Caso você queira mais exercícios em relação a esse tema, é só clicar aqui na descrição que você será direcionado à minha página. Não esqueça de curtir e compartilhar. Isso ajuda o canal e me ajuda a produzir cada vez mais vídeos de qualidade para que você possa tirar as suas dúvidas em relação ao alemão. Para realizar o exercício, sugiro que você pause o vídeo, anote as respostas no caderno e depois confira logo na sequência com a solução. Viel Spaß beim Lernen!